Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura Sagrada, da nossa velha Bíblia. E temos alguns comentários a respeito do texto que acabamos de ler. E normalmente a nossa programação é ao vivo, hoje é uma exceção. E estamos aqui para falar um pouquinho da Escritura. Sejam bem-vindos todos, prepare aí sua Bíblia. Logo após a Escritura, já iniciamos. Pois bem, meus irmãos, nós estamos lendo no segundo livro de Samuel. Hoje vamos começar o capítulo 8. É um capítulo curto, de maneira resumida, sobre as guerras de Israel, as guerras de Davi, ou as batalhas que ele venceu, de uma maneira bem ampla, e nem tem assim uma sequência. Já vou lhes advertir que nem tem uma sequência, pois na cronologia pode ser que haja uma guerra antes da outra. O capítulo 8 retrata apenas um resumo das guerras e dos inimigos que estavam em redor. Então, prepare aí, nós vamos ler juntos nessa oportunidade a extensão do reino de Davi. É um texto que também está escrito lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 18, de 1 a 17. Então é uma repetição, sempre Crônicas tem uma repetição do que nós lemos no livro de Samuel. Pois bem, então vamos lá. E sucedeu depois que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Aliás, lá em 1 Crônicas está escrito que é Gate. Esse nome aqui, Meteg-Ama, ele é bem desconhecido. Ele traduzido quer dizer cabresto. Então parece que o cronista escreveu assim, que Davi pôs o cabresto em tal inimigo. Lá em 1 Crônicas retrata Gate. E lembra que Gate foi aquela cidade no qual ele fez papel de doido para fugir, e depois voltou lá e ficou lá 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, vivendo entre aqueles filisteus. Agora, como rei, ele vai lutar contra Meteg-Ama. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Vou continuar a leitura e ao final a gente faz alguns comentários sobre essa parte aqui que é um pouco difícil de entender, né? Verso 3. Feriu também Davi a Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi jarretou a todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. 100 carros apenas. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu dos filhos dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhes tributos. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Que parte importante, hein? E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Adadezer
e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo o rei Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, ou melhor, eu pulei aqui, no final do verso 10, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Gente, era comum quando o inimigo era fraco, juntava-se dois. E quando um inimigo forte vencia aquele inimigo, o outro, vamos dizer, parabenizava. Isso acontece na Bíblia em vários lugares. Verso 11. Os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, com os presentes que ganhou, né? Consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filhos de Reob, rei de Zobá. Nesse caso aqui, não temos a batalha contra Amon, não está descrita aqui. Fala que ele juntou os tesouros, mas a história de Amon, dos Amonitas, vai ser descrita ainda mais à frente. Por isso que eu disse que esse capítulo é um resumo, vamos falar, um resumo, né? Agora vamos ao 13, 12, né? Da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filhos dos filisteus, e de Amaleque, dos amalequitas, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, 18.000. Quando lemos em 1 Crônicas, na escritura paralela, diz aqui que Abisai venceu 18.000 sírios no Vale do Sal. Não há um conflito em aqui está dizendo que foi Davi e lá dizendo que foi Abisai, porque Abisai era um comandante, juntamente com Joabe, que era comandante, mas Abisai, vamos dizer, era um comandante do rei. Então, de forma geral, foi o rei que venceu. E olha que Crônicas fala mais de Davi, exalta mais a Davi do que Samuel, do que o segundo livro de Samuel. Mas, mesmo exaltando mais a Davi, quando citou que foi Abisai, ele foi realmente inspirado em falar o que estava acontecendo, pois nem diminuía Davi, pois foi o comando de Davi, e a bênção de Deus era sobre Davi. Compreende? Não vejo conflitos na Bíblia, não. Verso 14, e pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, a todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Edom é dos edomitas, que são descendentes direto de Esaú, que era o pai das 12 tribos. No verso 15, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi trazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailube, era cronista, Isadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. Pois bem, a gente percebe aqui nessa escritura, terminamos a leitura do capítulo 8, percebemos aqui um resumo, realmente é um resumo das guerras. A maneira mais sangrenta da guerra
foi esse do começo aqui, esses cordéis, que eram como que riscos no chão. E, claro, na guerra se matava todo o inimigo. E ele fez, vamos dizer, um teste para saber quem ia morrer e quem não ia morrer. E 1/3, veja que de 3 partes, 1/3 viveu. E isso garantiu que aquela linhagem de inimigos continuasse, vivesse e ficassem como trabalhadores da terra para lhes enviar presente. Então, na verdade, foi uma bondade ter poupado 1/3 dos homens. Não foi o que normalmente os reis faziam na guerra. Na guerra eles venciam e matavam todos os inimigos. E Davi deixou 1/3 parte viver, e aí chega no final do verso, pagaram-lhe tributos aqueles moabitas. Os moabitas estavam normalmente no leste, os filisteus no oeste, no caso à esquerda, os moabitas à direita, no leste depois do rio Jordão. E na parte de cima os sírios, na parte de baixo os edomitas. Então, em resumo, nós temos aqui todos os inimigos de Israel em volta. Não numa sequência, que não está contando numa sequência, numa cronologia, mas está mostrando em volta tudo, todos os tipos de inimigo. O verso 6 diz assim que o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. De novo voltamos ao tema, um homem abençoado. Quando falamos aqui dos cavalos, que Davi jarretou, que era uma forma deles aleijar o cavalo. Eles não matavam o cavalo, até porque o cavalo era uma arma de guerra. E eles cortavam um determinado tendão da perna do cavalo, ele continuava a viver, continuava a andar, só que ele não servia para a guerra, porque ele não servia para correr. Ele não dava conta de correr, ele andava, vamos dizer, mancando. E Davi não acumulou armas de guerra, porque a vitória dele, ele sabia, vinha do Senhor. Perceba que ele deixou 100, apenas 100 carros com cavalos. O restante, o território de Israel também é muito acidentado. O cavalo não servia muito para a batalha. Mas, de alguma forma, quando ele inutilizou aqueles cavalos, ele estava dizendo: a nossa vitória vem do Senhor e não do homem. Aliás, Davi escreveu isso no Salmo 20. A nossa vitória vem do Senhor e não do cavalo. Do Senhor é a vitória. Tudo isso foram coisas físicas, atitudes físicas, que demonstram como Davi amava a Deus, confiava em Deus e confiava nas mãos de Deus o seu futuro, a sua vida, o seu reino. Até a história dos cavalos. Era a forma dele confiar. Se ele não confiasse, ele guardaria mais armas, mais cavalos, mais estratégias de guerra. Mas Davi não era assim. No verso 13 diz que Davi também ganhou o nome. Curioso como as vitórias de Deus trouxe junto vitórias para o nome de Davi. Se ele estivesse buscando o seu próprio nome, a glória do seu próprio nome, dificilmente Deus mostraria sua glória, mostraria o seu poder. Quando a gente demonstra a nossa glória, Deus retira a dele. E se Deus retira a dele, o que que sobra? Glórias passageiras, elogios vazios? Agora, se nós demonstramos, transparecemos, fazemos com que Deus seja glorificado, aí Deus tem prazer no homem. E essa é uma coisa que todos nós precisávamos ter, uma convicção. Não demonstre sua glória, suas capacidades, sua capacidade mental, financeira, capacidade intelectual, nada disso. Não demonstre a sua, pois aí Deus tem a oportunidade de mostrar a dele. Amém? Reinou Davi sobre todo Israel, fazia direito e justiça, todas as duas palavras se referem a Deus, direito e justiça. Ele era justo, julgava com justiça o direito de cada pessoa. Ele atentava para as necessidades de cada um.
E aí o finalzinho do verso, ele fala de Joabe, fala de Zeruia, fala de Josafá, Zadok e Abiatar. E a gente percebe nesses nomes que Davi tinha uma atenção especial com o sacerdócio. Sim, Davi era rei, fazia parte da ordem da esfera jurídica, da esfera governamental. Mas veja que ele queria o sacerdócio perto de si. E aí aqui temos Zadok, que foi um grande sacerdote até no tempo de Salomão. A vida inteira Zadok esteve ao lado. Zadok era da descendência de Eleazar, era da descendência do próprio Levi. No caso do outro sacerdote, que era Aqui nós temos se você for ler devagarzinho, você vai ver Aimeleque, filho de Abiatar. Se você ler em 1 Samuel, é Abiatar, que era filho de Aimeleque. Há uma confusão? Talvez, mas de novo, como eu acredito sempre, a Bíblia não erra, temos duas coisas. Ou quem escreveu, o copiador, trocou as ordens, os nomes, ou o neto tenha tido o nome do avô, que era aquela da família de Eli, lembra? Pois bem, ele foi até o reinado de Salomão e lá ele morreu nas mãos de Salomão, até por ser... Ele morreu não, ele foi banido do sacerdócio por Salomão para cumprir a profecia de Eli. Lembra que Eli, os filhos dele, aquela história? Mas Zadok não, Zadok foi um descendente de primeira, vamos falar. Então, guarde no seu coração esta mensagem. Talvez eu citaria para você o Salmo 20, que é sobre a vitória vem do Senhor e não dos cavalos. Oséias capítulo 1, verso 7, também a mesma referência. E você pode comparar com Deuteronômio 17, verso 16. Foram as referências que eu anotei. Confiar a nossa vitória nas mãos do Senhor, não nos cavalos e não na guerra. Do Senhor vem a vitória. E a mensagem da glória. Se você colocar a sua glória, o seu brilho, Deus retira-o dele. Deus abençoe a todos. Se o Senhor permitir, na próxima semana de encontro de pastores. Mas ainda dá tempo da gente ler mais um pouquinho e seguir adiante aqui na história de Davi e o filho de Saul. Tenham todos um bom dia. E Deus abençoe a cada um, obrigado os comentários e até a próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.